Conversando com Deus, livro 2, capítulo final 20. Por que as pessoas duvidam do Senhor? Porque duvidam de si mesmas. E por que duvidam de si mesmas? Porque foram ensinadas a fazer isso. Por quem? Por pessoas que afirmavam estar me representando. Não entendi. Por quê? Porque esse foi o único modo de controlá-las. Veja bem, você deve duvidar de si mesmo ou reivindicará todo o seu poder. Isso não seria bom, nada bom. Não para as pessoas que atualmente o detêm. Elas detêm o poder que é seu e sabem disso. E o único modo de observá-lo é evitar que o mundo o enxergue e então resolva os dois maiores problemas da experiência humana. Quais? Bem, eu os discuti repetidamente neste livro. Então, resumindo, quase todos, se não todos, os problemas e conflitos do mundo e seus problemas e conflitos como indivíduos seriam resolvidos de vocês como uma sociedade. 1. Abandonassem o conceito de separação. 2. Adotassem o conceito de visibilidade. Nunca se vejam novamente como separados uns dos outros e de mim. Nunca digam nada além de toda a verdade para todo mundo e nunca mais aceitem algo menos que a sua maior verdade sobre mim. A primeira escolha produzirá a segunda, porque quando vocês virem e compreenderem que são um com todos, não poderão mais contar uma mentira, esconder dados importantes ou deixar de ser totalmente visíveis para todas as pessoas, todas as outras pessoas, porque saberão que isso é de seu interesse. Mas essa mudança de paradigma exigirá grande sabedoria, coragem e determinação, porque o medo se instalará no interior desses conceitos e dirá que são falsos. Estará no centro dessas verdades magnificentes e as fará parecer mentiras. O medo as distorcerá, desprezará e destruirá, e por isso será o seu maior inimigo. Contudo, você não poderá produzir a sociedade pela qual ansiou e com que sempre sonhou, até ver com sabedoria e clareza a verdade máxima, que aquilo que faz com o próximo faz consigo mesmo, que aquilo que deixa de fazer pelo próximo deixa de fazer por si mesmo, que o sofrimento do próximo é o seu sofrimento, que a alegria do próximo é a sua alegria, e que quando você nega qualquer parte disso, nega uma parte de si mesmo. Chegou o momento de afirmar-se, de voltar a ver-se como quem realmente é, e assim tornar-se novamente visível. Porque quando você e seu verdadeiro relacionamento com Deus se torna visível, nós nos tornamos indivisíveis e nada jamais nos dividirá. E apesar do fato de que você viverá novamente na ilusão da separação, usando-a como uma ferramenta para recriar o seu eu, daí em diante se moverá através de suas encarnações com iluminação, vendo a ilusão como aquilo que é, usando-a alegremente para experimentar qualquer aspecto de quem nós somos que deseje, e contudo nunca mais o aceitando como realidade. Você nunca mais terá de usar o artifício de esquecimento para recriar o seu eu, mas usará conscientemente a separação, apenas escolhendo manifestar-se como aquilo que é, separado por uma razão particular e com um determinado objetivo. E assim, quando você for totalmente iluminado, isto é, de novo cheio de luz, poderá até mesmo escolher como sua razão particular para retornar à vida física, fazer outras pessoas se lembrarem de quem são. Poderá escolher retornar para esta vida física, não para criar e experimentar um novo aspecto do seu eu, mas para trazer a luz da verdade para este lugar de ilusão e para que outras pessoas possam vê-la. Então você será aquele que traz a luz, parte do despertar. Há outros que já fizeram isso. Eles vieram aqui para nos ajudar a saber quem somos. Sim, são almas iluminadas, evoluídas. Não buscam mais a próxima experiência mais elevada de si mesmos.
já tiveram a experiência mais elevada. Trazem as boas notícias, mostrarão a vocês o caminho e a vida que Deus e dirão: eu sou o caminho e a vida, sigam-me. Então lhes mostrarão o que é viver na glória eterna da união consciente com Deus, que é chamada de consciência de Deus. Nós estamos sempre unidos, vocês e eu. Não podemos deixar de estar. Isto é simplesmente impossível. Contudo, vocês vivem agora na experiência inconsciente dessa unificação. Também é possível viver no corpo físico em união consciente com tudo que é, com a consciência da verdade máxima, na expressão consciente de quem realmente são. Quando você fizer isso, servirá de modelo para todas as pessoas que estão vivendo no esquecimento. Você se tornará um lembrete vivo e assim evitará que elas se percam para sempre em seu esquecimento. Isso é o inferno, perder-se para sempre no esquecimento. Contudo, eu não permitirei que aconteça. Não permitirei que uma única ovelha se perca, mas enviarei um pastor. De fato, enviarei muitos pastores, e você pode escolher ser um deles. E quando as almas forem despertadas no seu sono, lembradas novamente de quem são, todos os anjos do céu se rejubilarão com elas, porque estavam perdidas e foram encontradas. Há pessoas assim, santas, em nosso planeta? Elas não existiram apenas no passado, mas também existem agora, não é? Sim, sempre existiram, sempre existirão. Eu não os deixarei sem mestres, não abandonarei o rebanho. Sempre o enviarei atrás de meus pastores. E há muitos deles em seu planeta agora, como também em outras partes do universo. E em algumas partes do universo, estes seres vivem em constante comunhão e na expressão da maior verdade. Essas são as sociedades iluminadas das quais falei. Elas existem, são reais, e lhes têm enviado seus emissários. O Senhor está dizendo que Buda, Krishna e Jesus eram seres de outros planetas? Foi você quem disse isso, não eu. É verdade? É a primeira vez que ouviu falar nisso? Não, mas é verdade? Você acha que esses mestres existiam em algum lugar antes de virem para a Terra e que voltaram para lá depois de sua assim chamada morte? Sim. E onde acha que fica esse lugar? Sempre achei que era no que chamamos de céu. Achei que tinham vindo do céu. E onde acha que é o céu? Não sei, creio que em outra esfera. Outro mundo? Sim. Ah, estou entendendo. Mas eu teria chamado de mundo espiritual. Não de outro mundo como o conhecemos, não de outro planeta. É o mundo espiritual. Mas o que o faz pensar que esses espíritos santos não podem ou não escolheriam viver em outra parte do universo como fizeram quando vieram para o seu mundo? Creio que nunca pensei nisso dessa forma. Nunca tive essa ideia. Há mais coisas entre o céu e a terra, Horácio, do que supõe a nossa vã filosofia. Seu maravilhoso metafísico William Shakespeare escreveu isso. Então Jesus era um ser do outro planeta? Eu não disse tal coisa. Bem, ele era ou não? Tenha paciência, meu filho. Você está sendo muito apressado. Há mais, muito mais. Temos outro livro inteiro para escrever. Quer dizer que tenho de esperar pelo livro 3? Desde o início eu lhe disse. Prometi que haveria 3 livros. O primeiro trataria de verdades da vida e desafios individuais. O segundo discutiria as verdades da vida como uma família neste planeta. E o terceiro trataria das verdades universais relacionadas com questões eternas. Nele serão revelados os segredos do universo, a menos que não sejam. Ah, puxa vida! Não sei por quanto tempo vou aguentar isso. Quero dizer, estou realmente cansado de conviver com a contradição. Como o Senhor disse, quero que o que é, seja. Então assim será, a menos que não seja. É isso. Você acertou. Agora entende a dicotomia divina. Entende todo o quadro, compreende o plano, tudo.
Tudo que sempre existiu, existe e sempre existirá, existe agora. E, portanto, tudo que é, entretanto, tudo que é. E está constantemente mudando, porque a vida é um processo contínuo de criação. Por isso, em um sentido muito real, tudo que é, não é. Esse ato de ser nunca é o mesmo, o que significa o ato de ser não é. Bem, queira me desculpar, mas credo, como algo assim pode ter um significado? Não tem, mas você está sendo apressado de novo. Cada coisa seu tempo, meu filho. Esses e os outros grandes mistérios serão compreendidos depois da leitura do livro 3. A menos todos juntos agora. Que não sejam. Exatamente. Está bem, já basta. Mas por enquanto, para as pessoas que talvez nunca leiam esses livros, que caminhos podem ser seguidos aqui e agora, para que haja um retorno para a sabedoria, a clareza e Deus? Precisamos nos voltar para a religião? Esse é o elo que está faltando? Voltem-se para a espiritualidade. Esqueçam-se da religião. Essa frase vai irritar muitas pessoas. As pessoas reagirão a todo este livro com irritação, a menos que não reajam. Por que o Senhor diz para nos esquecermos da religião? Porque ela não é boa para vocês. Compreenda que para a religião organizada ser bem-sucedida, tem que fazer as pessoas acreditarem que precisam dela. Para as pessoas terem fé em alguma coisa, tem que primeiro perder a fé em si mesmas. Por isso, a primeira tarefa da religião organizada é fazê-lo perder a fé em si mesmo. A segunda é fazer ver que ela tem as respostas que você não tem. E a terceira, e mais importante, é fazê-lo aceitar as suas respostas sem questioná-las. Se questioná-las, começará a pensar. Se pensar, começará a se voltar para aquela fonte interior. A religião não pode permitir que faça isso, porque você poderá ter uma resposta diferente da dela. Por esse motivo, a religião tem de fazê-lo duvidar de seu eu, de sua própria capacidade, de ter um pensamento lógico. O problema para a religião é que com muita frequência o tiro sai pela culatra. Porque se você não pode deixar de duvidar dos seus próprios pensamentos, como pode não duvidar das novas ideias sobre Deus que a religião lhes deu? Logo, até mesmo duvidará da minha existência, do que ironicamente nunca duvidou. Quando vocês viviam de acordo com o seu conhecimento intuitivo, talvez não me entendessem muito bem, mas sabiam definitivamente que eu estava lá. Foi a religião que criou os agnósticos. Qualquer pensador lúcido que veja o que a religião tem feito deve presumir que ela não tem Deus, porque foi a religião que encheu o coração do homem de temor a Deus, quando antes ele amava aquele que é em todo o seu esplendor. Foi a religião que mandou o homem se curvar diante de Deus, quando antes ele se levantava alegremente para ir ao seu encontro. Foi a religião que sobrecarregou o homem de preocupações com a ira divina, quando antes ele procurava Deus para aliviar o seu fardo. Foi a religião que disse ao homem para se envergonhar do seu corpo e as suas funções mais naturais, quando antes ele louvava essas funções como as maiores dádivas da vida. Foi a religião que ensinou a vocês que devem ter um intermediário para chegar a Deus, quando antes vocês achavam que chegavam a Deus apenas vivendo com a bondade e na verdade. E foi a religião que ordenou aos seres humanos que adorassem a Deus, quando antes eles o adoravam porque era impossível deixar de fazê-lo. Em todos os lugares foi a religião que criou a desunião, que é o oposto de Deus. A religião separou o homem de Deus, dos outros homens e da mulher. Muitas religiões realmente dizem ao homem que ele é superior à mulher, como afirmam que Deus é superior ao homem, preparando assim o cenário para as maiores injustiças cometidas contra metade da raça humana. Eu lhe digo isso, que Deus não é superior ao homem e que o homem não é superior à mulher, que essa não é a ordem natural das coisas, mas é o modo como todos que tinham poder, a saber, os homens,
queriam que fosse quando formaram suas religiões que adoravam o sexo masculino, rejeitando sistematicamente metade do material de sua versão final das Sagradas Escrituras, a distorcendo o restante para ficar de acordo com seu modelo masculino do mundo. É a religião que insiste até hoje em que as mulheres são um pouco inferiores, cidadãs espirituais de segunda classe, de algum modo não adequadas para ensinar e pregar a palavra de Deus ou exercer funções sacerdotais junto ao povo. Como crianças, vocês ainda discutem que sexo devo escolher para essas funções. Eu lhe digo que todos vocês são sacerdotes, todos. Não há uma pessoa ou classe de pessoas mais adequada do que outra para realizar a minha obra. Mas muitos de seus homens são como as suas nações, ávidos por poder. Eles não gostam de partilhá-lo, só de exercê-lo, e construíram o mesmo tipo de Deus, um Deus ávido por poder, que não gosta de partilhá-lo, só de exercê-lo. Eu lhe digo que a maior dádiva de Deus é partilhar o seu poder. Eu gostaria que vocês fossem iguais a mim. Mas não podemos ser iguais ao Senhor. Isso seria blasfêmia. Blasfêmia é terem ensinado a vocês essas coisas. Eu lhe digo que vocês foram criados à imagem e semelhança de Deus, e foi esse destino que vieram cumprir. Mas vocês não vieram aqui para se esforçar e nunca chegar lá. Tampouco eu os enviei em uma missão impossível de ser cumprida. Acredite na bondade de Deus e na bondade da criação divina, a saber, seus eus sagrados. O Senhor disse uma coisa neste livro que me intrigou. Gostaria de voltar a ela ao chegarmos ao final deste volume. E disse: o poder absoluto não exige coisa alguma. Essa é a natureza de Deus? Agora você me compreendeu. Eu disse: Deus é e pode ser tudo. Não há coisa alguma que não seja. E tudo que ele experimenta de si mesmo, experimenta em, como e por meio de você. Em minha forma mais pura, sou o absoluto. Sou absolutamente tudo. E, portanto, não preciso de coisa alguma. E não desejo ou exijo absolutamente nada. A partir dessa forma verdadeiramente pura, eu sou como você me faz. É como se você finalmente visse Deus e dissesse: bem, o que fazer disso? Contudo, não importa o que faz de mim. Eu não posso esquecer da minha forma mais pura e sempre voltarei a ela. Todo o resto é ficção. É algo que você está construindo. Há aqueles que fariam de mim um Deus invejoso. Mas quem poderia ser invejoso quando tem e é tudo? Há aqueles que fariam de mim um Deus colérico. Mas o que me tornaria colérico quando não posso ser ferido ou prejudicado de forma alguma? Há aqueles que fariam de mim um Deus vingativo. Mas de quem eu me vingaria, já que tudo que existe sou eu? E por que eu me puniria por simplesmente criar? Ou, se você pensa em nós como separados, por que eu o criaria? Dar-lhe-ia o poder de criar, a liberdade de escolha para criar, o que deseja experimentar, e então o puniria para sempre por fazer a escolha errada. Eu lhe digo que eu não faria isso, e que nessa verdade está a sua libertação da tirania divina. Na verdade, não existe tirania, exceto em sua imaginação. Você pode voltar ao lar quando quiser. Podemos ficar juntos de novo sempre que desejar. O êxtase de sua união comigo deve ser redescoberto por você. No cair de um chapéu, na sensação do vento em seu rosto, no som de um grilo sob o céu estrelado em uma noite de verão, na primeira visão de um arco-íris e no primeiro choro de um recém-nascido, no último raio de um pôr-de-sol espetacular e no último suspiro de uma vida espetacular. Eu estarei sempre com você, até o final dos tempos. Sua união comigo é completa, sempre foi e sempre será. Você e eu somos um, agora e para sempre. Vá e faça da sua vida uma afirmação dessa verdade. Faça os seus dias e as suas noites serem reflexos da ideia mais elevada dentro de você. Permita que seus momentos atuais
sejam cheios do êxtase espetacular de Deus, manifestado através de você. Faça isso através da expressão do seu amor eterno e incondicional por todos aqueles cuja vida toca. Seja uma luz na escuridão e não a amaldiçoe. Seja aquele que traz a luz. Você é isso, então o seja. Fim do capítulo. Nota do autor. Obrigado por se juntarem a mim nesta jornada. Sei que para muitos de vocês isto não foi fácil. Muitas das ideias apresentadas aqui vão contra grande parte das coisas em que acreditamos e alguns dos modos como nos comportamos antes de lermos este livro. Este material nos convida a criar novas crenças, ter novos comportamentos e aceitar novas ideias sobre como tudo poderia ser. Dramática e insistentemente, é pedido que nos movamos para um novo pensamento sobre as nossas ideias, nossas vidas e o modo como as vivemos. Esse é o movimento do novo pensamento, sobre o qual ouvimos falar. Ele não é uma organização ou elemento da sociedade, tanto quanto um processo pelo qual toda a sociedade muda de um modo para ser, de ser para outro. É a teoria do 100º macaco em ação. Tem que ver com a massa crítica. Eu apresentei este material aqui exatamente como me foi entregue, para favorecer esse movimento, ajudar a atingir a massa crítica e produzir essa mudança. E devemos produzi-la, porque não podemos continuar a seguir o caminho que temos seguido. As ideias e construções pelas quais nos guiamos, como uma raça humana, não nos serviram. De fato, quase nos destruíram. Temos de mudar. Devemos mudar para termos qualquer tipo de mundo para oferecer aos nossos filhos e netos. Tendo dito isso, quero que vocês saibam que tenho muitas esperanças para nós. Acho que, como uma raça, estamos agora diante de uma oportunidade sem paralelo de acabar com esses bloqueios que durante tanto tempo nos impediram de realizar as nossas maiores possibilidades. Vejo em toda parte um crescimento não só individual, como também e finalmente da consciência coletiva. Sei que é a consciência coletiva que forma a massa e se torna a energia que alimenta a massa da nossa experiência neste planeta. É por isso, é o nível de nossa consciência coletiva que é crítico. Agora sei que o objetivo divino de Conversando com Deus é elevar essa consciência coletiva. As palavras contidas nesses livros nunca foram dirigidas apenas a mim, mas foram dirigidas por mim a todo o mundo, assim como estão sendo dirigidas ao mesmo alvo por você. Você permitirá que elas parem onde estão agora, terminem a sua jornada em sua mente? Ou será como eu, um mensageiro, levando-as a um público maior? O que é interessante na condição atual da raça humana, como eu a vejo, é que a maioria de nós concorda em que as coisas não estão indo bem. Contudo, se a maioria de nós concorda individualmente, por que todos nós não podemos fazer coletivamente algo importante em relação a isso? Essa é a pergunta que aflige a humanidade. Como podemos transformar a consciência individual em ação coletiva? Acho que podemos fazê-lo não só vivendo e transmitindo a mensagem de Conversando com Deus, como também tentando conscientemente nos juntar a outras pessoas que já se reuniram em grupos e organizações em busca de mudanças e soluções similares, trabalhando com os mesmos objetivos. Eu gostaria de sugerir aqui 3 desses grupos. É claro que sei que há muitos outros. Se você concorda com algumas das coisas que leu aqui, eu o aconselho a entrar em contato com o Institute for Economics, criado por meu amigo Dennis Weaver. Esse instituto tem como seu princípio orientador a noção de que a ecologia e a economia não são inimigas, de que uma abordagem unificada das duas para melhorar a vida neste planeta é o único modo pelo qual essa melhoria é possível. Uma grande quantidade de tempo e energia está sendo dedicada agora por Dennis
e pelo Instituto, a explorar novos caminhos de cooperação e comunicação entre os setores de negócios da sociedade mundial e os indivíduos e as organizações que se dedicam a zelar pela ecologia do planeta. Denis acredita que os movimentos ecológico e econômico não precisam estar em desacordo e tampouco têm objetivos opostos. O que é necessário é o desenvolvimento de boas condições ecológicas e econômicas no modo como fazemos negócios nos produtos que fabricamos e nos serviços que prestamos. Para entender essa ideia e fortalecê-la, Denis inventou uma palavra: Ecolonomics. É uma afirmação de 5 sílabas em sua crença, em que o benefício econômico não é inerentemente e não precisa ser eternamente justaposto à sensibilidade ecológica. O que é bom para um não é automaticamente um desastre para o outro. Se você também gostaria de fortalecer essa ideia, por favor escreva para The Institute for Ecolonomics, Post Office Box 257, Ridge Way, Colorado 81432. Receberá informações que lhe permitirão saber como pode participar disso. Outra organização que chamou a minha atenção e conquistou a minha admiração é a Foundation for Ethics and Meaning, criada por Michael Lenor. Michael e eu temos falado sobre muitos dos assuntos abordados em Conversando com Deus, livro 2. E ele me disse que criou a Foundation como um meio de desenvolver um movimento para mudar a realidade da sociedade americana, transformar o paradigma do egoísmo e do cinismo em um paradigma de dedicação e de solidariedade. O que Michael procura é alterar as próprias definições de nossa sociedade, de modo que a produtividade ou eficiência das corporações, a legislação ou as práticas sociais não sejam mais avaliadas apenas pelo grau em que maximizam a riqueza e o poder, mas também pelo grau em que tendem a maximizar as nossas capacidades de manter relacionamentos carinhosos e de dedicação e de ter uma sensibilidade ética, espiritual e ecológica. Sua fundação tem aberto sedes locais em todo o país e algumas delas estão agora explorando iniciativas para exigir que os governos estaduais e locais considerem a história de responsabilidade social de uma corporação antes de assinar contratos com ela, ou até mesmo exijam que elas tenham de renovar as suas concessões a cada 20 anos, sendo que seus registros de responsabilidade social seriam um fator determinante disso. A fundação se concentra tanto nas necessidades econômicas como nos direitos individuais e se opõe a forças corporativas ou governamentais que neguem um deles. Michael é o autor de The Politics of Meaning. Eu o recomendo insistentemente. Como diz Cornel West em sua 4ª capa, tenha a coragem de lê-lo. Você também pode desejar ler mais sobre esses assuntos na revista Tikkun, publicada regularmente pela Fundação. Para fazer uma assinatura dessa publicação maravilhosamente estimulante e conhecer melhor o trabalho de Michael, entre em contato com The Foundation for Ethics and Meaning, 26 Fell Street, San Francisco, Califórnia, 94103. Telefone 415-575-1200. Uma terceira fonte da qual tomei consciência é o Center for Visionary Leadership, fundado por Corinne McLaughlin e Gordon Davidson. Corinne e Gordon são coautores de mais 2 livros do topo da minha lista dos importantes: Spiritual Politics, Changing the World from the Inside Out e Builders of the Dawn. Seu centro educacional tenta fornecer insights espirituais das soluções inovadoras de sistema inteiros para os problemas sociais. O centro oferece programas públicos, treinamento de liderança baseado em consultoria e valores para indivíduos e organizações. Uma de suas ideias que me empolga mais
é um programa de diálogos de cidadãos para ajudar e acabar com os problemas que nos dividem neste planeta. Você pode tornar-se parte desse trabalho entrando em contato com The Center for Visionary Leadership, 3408 Wisconsin Avenue Northwest, Suíte 200, Washington, D.C., 20016. Telefone 202-237-2800. Online em cvldcnatural.net. Alguns de vocês podem escolher apoiar todos esses 3 esforços, seja o que for que decidirem. Espero que contatem que não é verdade que um indivíduo não pode ter um impacto real e duradouro nos maiores problemas e desafios com que nos deparamos. A triste pergunta, mas o que posso fazer? É respondida aqui. Há muito que você pode fazer e há muitos lugares em que pode fazê-lo. Portanto, esse é um convite à ação. É um pedido de reforços na linha de frente. É um convite para juntar-se a mim na formação de um exército de trabalhadores espirituais unidos em um desejo comum de trazer amor e cura e restituir a celebração ao mundo. Tendo lido as palavras que me foram transmitidas nos livros Conversando com Deus, nunca mais poderei ser o mesmo. E você também não. Agora somos você e eu, levados para o precipício, levados a um confronto com todas as nossas crenças e os nossos modos anteriores de fazer as coisas. Muitas pessoas tendem a se sentir desconfortáveis com algumas das coisas que foram escritas aqui. Afinal de contas, nós, seres humanos, declaramos que éramos uma raça magnificente, uma espécie superior, um povo iluminado. Os livros Conversando com Deus olham para onde afirmamos que estamos e dizem: ahá, lamento, mas ainda não chegaram lá. Olham para onde declaramos que queremos ir e dizem: não foi esse o rumo que tomaram? Não, acho que não. E por isso os livros, especialmente talvez este livro 2, podem provocar algum desconforto. Contudo, o desconforto sempre é um sinal de crescimento. A vida começa no final da nossa zona de conforto. É claro que em nosso processo de crescimento, não aceitaremos todas as novas ideias apresentadas pelas outras pessoas. E certamente não é sugerido que as ideias apresentadas na trilogia Conversando com Deus sejam aceitas como um evangelho. De fato, essa é a última coisa que Deus escolheria para nós, porque, como ele diz, o valor está na pergunta e não na resposta. Este livro nos convida não a aceitar as suas respostas, mas a nunca deixar de fazer perguntas. As perguntas do Conversando com Deus coloca diante de nós nos levarão direto à beira, não só de nossa zona de conforto, como também da nossa compreensão, nossas crenças e nossa experiência. Elas nos desafiam a ter uma nova experiência. Se você gostaria de participar do processo de cocriar essa experiência, se vê a si mesmo como um ser proativo nesse processo em vez de reativo, se sabe que é um dos mensageiros, um dos transmissores, assim como um dos receptores, então junte-se ao nosso novo exército. Torne-se aquele que traz a luz. Apoie os esforços e as organizações mencionadas aqui, ou qualquer outra causa justa ou grupo de que tenha conhecimento. Há mais um grupo que desejo mencionar. É o grupo que Nancy e eu fundamos, chamado de Recreation. Seu objetivo é devolver as pessoas e a si mesmas, e assim mudar o mundo. Nosso trabalho começou com um boletim informativo mensal, enviado a todos aqueles que tinham feito a sua assinatura. Milhares de pessoas em todo o mundo fizeram desde a publicação do livro 1. Continuou com um programa de desenvolvimento pessoal na transmissão da mensagem de Conversando com Deus, a comunidade de todos os países do mundo, e vimos o trabalho culminando neste convite para você se tornar um agente muito real de mudança no mundo que toca, até mesmo enquanto se recria. Toda a vida é um processo de recriação que começa em sua própria alma. Sua alma sabe se esse é o momento de você se engajar no processo mais dinâmico da vida, mudança e criação, no próximo nível. Eu sei
que é o momento para mim. É por isso que anunciei publicamente que um dos objetivos da nossa fundação é patrocinar e produzir o primeiro simpósio internacional sobre a integração de espiritualidade e governo. Eu tenho essa ideia de que se as pessoas desse planeta algum dia decidissem se governar de acordo com as suas compreensões espirituais mais elevadas e não conforme seus pensamentos inferiores e seus medos mais profundos, o mundo poderia mudar da noite para o dia. É nossa intenção realizar esse simpósio em 1999 e que os ensaios, as apresentações e os diálogos resultantes disso se tornem grandes catalisadores na ampliação e realização de um processo que vemos que já começou. O processo de as pessoas de boa vontade e intenção se reunirem e se sentarem para resolver os problemas que nos separam, para celebrar as diferenças entre nós e enriquecer a nossa experiência de tudo que nos une como seres gloriosos que habitam em um lugar extraordinário do universo. Nossa fundação também conduz workshops, seminários, retiros, palestras e vários programas em todo o mundo. Mantemos o custo de todos os programas patrocinados pela fundação muito baixos e destinamos pelo menos 20% dos espaços nesses eventos para bolsas integrais ou parciais, para torná-los acessíveis para o maior número de pessoas, independentemente de seus recursos financeiros. É assim que nós, Nancy e eu, e alguns dos nossos amigos, decidimos trabalhar para mudar o paradigma. Nesse comentário final, espero apresentar-lhe alguns modos de também se envolverem nessa mudança de paradigma. O livro 3 da trilogia Conversando com Deus vai ainda mais longe do que os livros 1 e 2, descrevendo detalhadamente tanto o processo evolutivo dos seres sencientes de todo o mundo, como o trabalho e as construções das civilizações muito evoluídas do universo. Em resumo, um modelo extraordinário para aqueles de nós que escolhem se mover através da vida de um novo modo. Nosso boletim informativo contém sugestões e observações sobre como fazer isso, e por esse motivo muda paradigmas e cria novas realidades. Tanto para você como para as outras pessoas, essas informações são apresentadas na forma de respostas para as perguntas de leitores de todo o mundo sobre o material contido nos livros Conversando com Deus. Também trazem notícias das atividades de nossa fundação e mostram como vocês podem se tornar nossos parceiros, se assim o desejarem. O boletim é apenas um modo de ficar conectado com a energia Conversando com Deus. Para recebê-lo, por favor, escreva para Recreation, The Foundation for Personal Growth and Spiritual Understanding, Postal Drawer 3475, Central Point, Oregon, 97502. Telefone 541-734-7222. Online em recreationaol.com. O preço é $25 por ano, que cobre nossas despesas de publicação e apoia o trabalho mais amplo que descrevi aqui. Se você quiser ficar conectado, mas no momento não puder contribuir para a fundação, ficaremos felizes em lhe enviar um formulário para requerimento de bolsa. Simplesmente peça-o em sua carta. Quero terminar aqui com uma nota pessoal. Depois da publicação do livro 1, que conteve um comentário sobre minha própria vida, muitos de vocês me escreveram cartas com palavras plenas de compreensão, compaixão e amor. Nunca serei capaz de lhes dizer o quanto isso significou para mim. Frequentemente me perguntavam nessas cartas como a minha vida havia mudado desde que recebi esses livros. Essa resposta seria longa demais para ser dada detalhadamente nessas páginas. Posso dizer, contudo, que as mudanças foram profundas. Eu me sinto uma nova pessoa por dentro e por fora. Estabeleci um relacionamento carinhoso com meus filhos. Casei-me com a mulher mais extraordinária que já conheci e fui abençoado com a sua instrução, que é a sua experiência de vida e o seu amor. Eu me perdoei pelo meu passado, no qual, como já disse, fiz repetidamente o que muitos considerariam imperdoável. Eu me reconciliei não só com quem eu era, mas com quem sou e com quem agora escolho ser. Finalmente sei que não sou o meu passado, que crio o meu futuro mais maravilhoso quando vivo na minha visão mais ampla agora.
assim como vocês se juntaram a mim e até mesmo me ajudaram com suas centenas de cartas nessa cura e nesse crescimento, e se juntam a mim agora neste segundo livro, espero que me ajudem novamente a criar essa visão mais ampla para toda a humanidade. Então ela se tornará a nossa visão e poderemos realmente mudar o mundo. Isso pode exigir muito de nós, contudo, a quem muito foi dado, muito é pedido. E embora possamos ser empurrados para a beira das nossas zonas de conforto, e esse livro possa ser empurrado alguns para essa posição, devemos lembrar que é aí que está a aventura. É aí que estão as novas oportunidades. É aí que começa a verdadeira criação. E é aí que devemos nos encontrar, vocês e eu, se nas palavras inspiradoras de Robert Kennedy, quisermos buscar um mundo mais novo. O poeta e filósofo francês Guillaume Apollinaire escreveu: venham para a beira. Não podemos, temos medo. Venham para a beira. Não podemos, vamos cair. Venham para a beira. E eles foram. E ele os empurrou. E eles voaram. Venham, vamos voar juntos. Neale Donald Walsch.